Olá, bom dia, você que está aqui no meu canal no YouTube, vendo esse vídeo, vendo os meus vídeos. Eu agradeço muito pelo privilégio de estar aqui com você mais uma vez, pela oportunidade e a vida que Deus me dá e o desejo no coração que Deus coloca sempre no meu coração, né? O desejo de renovar cada dia, né? A sua esperança, a minha esperança através da palavra e por meio desse projeto Torpedo 365, e hoje é o número 102, o episódio 102, tá? Então é muito legal estar com você, gratidão a você que já é inscrito no meu canal, já passamos de 3.400 inscritos. Sabe por que acontece isso? Porque vocês repartem, vocês dividem, vocês compartilham os vídeos, e as pessoas gostam e vão se inscrevendo no meu canal para verem outros vídeos que eu posto aqui. Então, gratidão profunda a você que sempre está compartilhando, comentando, deixando o seu like, né? Assim o nosso canal vai crescendo, para a honra e glória de Deus, tá bom? Gratidão a você. Hoje eu quero refletir com você no capítulo 18 do profeta Jeremias. Primeiro quero falar um pouquinho de Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias é conhecido na Bíblia como um profeta chorão, né? O profeta chorão. Ele é classificado também dentro do cânon sagrado como um dos profetas maiores. Ele, Isaías, Ezequiel, né, chamado de profetas maiores, Daniel. E Jeremias é conhecido como profeta chorão porque ele viveu numa época em que o povo só pensava em se distanciar de Deus. E ele foi chamado para um trabalho, foi chamado por Deus para um trabalho, o trabalho de profeta, e o trabalho de profeta não é fácil, nunca foi fácil, porque o verdadeiro profeta, ele fala a verdade, ele não fala coisas para agradar os ouvidos das pessoas, ele fala aquilo que tem que falar, seja agradável ou desagradável, ele fala o que Deus manda falar. Esse é o verdadeiro profeta. E no momento histórico que o povo estava vivendo, as mensagens que Jeremias precisava dar ao povo, normalmente não eram mensagens agradáveis. Eram mensagens de punição, eram mensagens de advertências, eram mensagens de desaprovação da parte de Deus às atitudes do povo. Então, a vida de Jeremias não foi fácil. E no capítulo 18 do livro de Jeremias, tem uma mensagem poderosa, né? Uma mensagem muito legal e que tem a ver com a gente também. Hoje eu quero refletir nisso com vocês hoje, tá? A partir do versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Olha só, gente, o que Deus está dizendo para o povo. Mandou Jeremias ir à casa do oleiro. Jeremias observou o oleiro fazendo barro naquela roda, né? Construindo barro com a sua habilidade, construindo o vaso, né? Com a sua habilidade. E aí, de repente, o vaso estava quase pronto, se desfez nas mãos do oleiro. O oleiro teve que voltar aquele barro todo lá para a fonte, né? Aquele barro de novo lá para a vasilha do barro, e depois pegar outro monte de barro, outra porção de barro e começar de novo a colocar ali na roda para o vaso ir se fazendo outra vez. E Deus fala assim: eu vou fazer com vocês, povo de Israel, a mesma coisa que o oleiro fez com o vaso. O que Deus estava querendo dizer com isso? Eu vou quebrar vocês se for necessário. Eu vou destruir vocês se for necessário. Eu vou ensinar a vocês através da dor, se for necessário. Mas eu vou fazer de vocês pessoas novas, criaturas novas, pessoas boas, com um coração novo, né? É isso que eu quero fazer de vocês.
Então, muitas vezes, nós não entendemos os processos dolorosos que nós estamos vivendo. Por que nós perdemos família? Por que nós perdemos queridos? Por que nós perdemos dinheiro? Por que nós passamos por dificuldades, por provações, por privações? E a gente não entende, a gente se pergunta: por que, Senhor? Por quê? Se a gente mudar essa pergunta, em vez de perguntar por que, Senhor, perguntarmos para quê, talvez a gente vai entender os propósitos que Deus tem para nós. Porque tudo o que Deus permite, tudo que Deus faz tem um propósito. Nada é feito por acaso. E eu ligo muito esse texto de Jeremias 18, eu faço um link com, na minha mente, vem esse link com a questão do orgulho. A psicologia explica o orgulho da seguinte maneira: existe orgulho positivo e orgulho negativo. Tá? O que é o orgulho positivo? O orgulho positivo está ligado, está linkado com a autoestima, com a autoconfiança. É aquele orgulho, entre aspas, que é bom porque você sabe que você tem capacidade, que você sabe que você pode fazer bem feito, que você sabe que você tem o seu valor. Só que, a partir do momento que esse orgulho sobe à sua cabeça a ponto de você se considerar melhor ou mais importante do que as outras pessoas, aí ele bate lá no teto da soberba, aí ele passa a ser algo negativo. Então, o orgulho que a psicologia classifica como positivo, na verdade é autoestima, autoconfiança, autovalorização. E que no fundo não é soberba. Você reconhecer o seu valor, reconhecer a sua capacidade, reconhecer que você tem mérito, isso não tem a ver com soberba. A soberba acontece quando você acha, quando você pensa que você é melhor que os outros. Existem duas frases, eu já falei sobre isso aqui no Torpedo, que muitas vezes passa, quando nós usamos essas frases, nós passamos a ideia de que nós queremos ser melhores do que os outros. A primeira frase: quem você pensa que é para falar desse jeito comigo? A segunda frase: com quem você pensa que está falando? Percebe? Essas duas frases dão aquela conotação de que eu sou melhor que você, que eu sou melhor que a pessoa que está falando comigo. E todas as vezes que nós demonstramos soberba, de alguma forma Deus nos quebra para mostrar para nós que a soberba é algo errado, que a soberba é pecado, e que Deus não se agrada do soberbo. Então Deus quebra a gente, Deus desfaz a gente. Deus fala: filho, você vai atravessar pelo deserto, você vai passar por uma situação em que você tem que colocar a cara no pó, para você entender que você é pó e que você sem mim não é nada. Mas isso acontece quando nós demonstramos soberba, quando nós demonstramos aquela autossuficiência independente de Deus. Porque quando eu digo autoconfiança, autoestima, é algo que deve estar ligado com Deus, porque sem Ele realmente a gente não é nada, a gente não é ninguém. Então quando Deus fala para Jeremias: vai até a casa do oleiro, Jeremias, observa o oleiro fazendo o vaso, verifique o que vai acontecer nesse processo. E assim como o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, eu vou fazer a mesma coisa com esse povo que é soberbo, que está longe de mim. E eu vou fazer isso porque eu quero ter esse povo de volta comigo. A Bíblia promete, Deus promete através da sua palavra, que Ele quer colocar em nós um coração de carne e tirar de dentro de nós o coração de pedra. Deus quer nos tornar novas pessoas, novas criaturas. Então o torpedo que eu quero deixar para você hoje é esse. Toda vez que você passar pelo vale, pelo deserto, pelas dificuldades, pelos desafios, e que você começa a se perguntar assim: Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Se pergunte para quê. O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Qual é a lição que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação
na qual eu estou hoje vivendo. Eu tenho certeza que você vai entender alguma mensagem que Deus tem para você nesse desafio que você está enfrentando. Então não desanime, erga a cabeça, levante os olhos e pergunte para Deus: Senhor, qual é a lição? O que eu posso aprender com isso? Eu tenho certeza que você vai sair dessa situação, desse desafio, muito melhor do que quando você entrou nele, tá bom? Forte abraço para você. Amanhã eu volto com o torpedo número 103, às 6h19 da manhã. Fica com Deus e até lá.